Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, é um bate-papo com vocês sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que já aconteceu nessa terra e está acontecendo, né? Sobre esse vírus que está aí acabando com as pessoas, acabando com muitas famílias, destruindo muitas pessoas, levando muita gente. Minha família passou por isso, né? Primeiro eu perdi meu tio. Ele ficou só 8 dias entubado e Deus levou. E depois o meu irmão ficou doente. Ele pegou a Covid e ficou... Ele não é de falar. E eu já comentei aqui, né, logo quando ele foi internado e tal. E ele ficou 15 dias ainda em casa, sem querer ir para o hospital, tendo muita febre. E a gente lutando com ele. E... quando ele viu que não suportava mais, aí a minha irmã levou ele para um posto de saúde e de lá transferiram ele para a UPA. Da UPA, a médica fez todos os exames e disse a ele que se ele não fosse internado, ele morreria. Na época eu não queria deixar, porque eu já tinha perdido a minha mãe, né, dentro de um hospital também. E eu pedi à médica, pelo amor de Deus, deixasse eu entrar para ver o meu irmão, para falar com ele, e pedia que não deixasse ele ir. E ela disse que se a gente não permitisse que ele fosse, a gente ia se responsabilizar, porque seria morte na certa, porque o pulmão dele já estava comprometido, né? E naquele dia mesmo, à noite, ele foi transferido para o hospital de campanha, que fica aqui em Jaraguá, num bairro bem distante daqui da nossa casa, aí do local onde ele estava, e nós acompanhamos ele, né? Ele foi na ambulância e nós fomos acompanhando ele no carro. E ele chegou primeiro, né, entrou, a gente não viu mais ele. Nós ficamos acompanhando a situação dele só por notícia do médico, né. Ele não chegou a ser entubado, graças a Deus ele não chegou a ser entubado, mas ele ficou muito mal. E nesta caminhada dele, eu fiz um voto a Deus. Eu fiz um voto a Deus que se meu irmão voltasse para casa com vida, eu daria um culto de gratidão a Deus pela vida do meu irmão. Porque nós, como nós somos cristãos, nós sempre fazemos ação de graça, né? Quando nós fazemos a Deus um voto, é a mesma coisa que vocês fazem uma promessa, né? Uma promessa e que você tem que pagar a promessa. A Bíblia fala que é melhor que você não votar um voto do que votar e não cumprir, porque quando o anjo vir buscar, aí, o que você vai dizer para o anjo, se você não pagou o voto que você fez, né? Às vezes Deus quer fazer do jeito dele e aí a gente não quer aceitar. Então, eu perdi meu pai logo cedo, nós perdemos nosso pai, a gente era criança, a gente não alcançou, o meu pai não viu nós crescermos e nossa mãe foi quem ficou com todos nós, né, já ainda criança, e vai fazer 6 anos que ela faleceu. E o meu irmão ficou nessa situação, ele é muito gordo, 130 quilos, pressão alta e ferritina alta, e tudo isso nos preocupou, né? Mas, graças a Deus que o médico deu 8 dias, se ele não melhorasse, entubaria ele, né? Mas, graças a Deus que com 6 dias o meu irmão se recuperou. Antes disso, quando eu deixei ele lá no hospital, acho que a gente chegou em casa, eu tomei banho. Gente, eu não posso ficar de joelhos. Eu tenho uma perna toda reconstruída de parafuso, de placa. Eu já falei sobre o acidente de moto que eu sofri. Eu fiz várias cirurgias. Perdi centímetros da minha perna. Então, eu nunca oro de joelho. Eu sempre oro sentada ou deitada. Mas nesse dia, eu coloquei uma almofada no chão e eu orei. Eu orei 1h30 de joelho. Quando eu me levantei, o meu joelho estava assim. Parafusos, parecia que ia furar os meus joelhos, parecia que ia sair para fora, de tão inchado que estava. Eu não tinha mais, eu não falava mais, eu não falava mais nada com Deus, eu só chorava e fiz o voto, eu só chorava, eu fiz como Ana, quando queria ter um filho, pronto, eu fiz daquele jeito. Eu clamei bastante nos pés do Senhor, que eu queria o meu irmão de volta com vida. Mas também se fosse da vontade de Deus, porque mesmo se eu quisesse e Deus não quisesse, eu fizesse um voto e ele não quisesse, ele não traria o meu irmão com vida para casa, de volta pra gente, porque
Quando Deus quer levar, Ele leva. Quando Ele quer curar, Ele cura. Eu sei que é difícil a gente perder um ente querido, é muito difícil, né? Eu sei, quem está perdendo está sofrendo, está sentindo. Ninguém está preparado para a morte. Todos nós sabemos que a única certeza que nós temos nessa terra é que nós vamos partir um dia. Eu passei pelo Vale da Sombra da Morte no acidente. Eu vi minha mãe morrer dentro daquele hospital sem poder fazer nada. Nós vimos sem poder fazer nada, né? E Deus a levou. Nós também não queríamos isso, mas Deus a levou. É a mesma coisa para o meu irmão. Então eu vou ter um voto a Deus, que eu pagaria o voto diante do homem e diante de Deus, né? E louvaria a Deus por isso, pela volta do meu irmão. Então, quando foi com 6 dias, o médico ligou, dizendo que ele já estava tirando ele estava só no respirador normal, não tinha entubado, já estava tirando ele aos poucos, ele já estava caminhando dentro do hospital, a fisioterapeuta estava caminhando com ele para lá e para cá, para ajudar ele a se movimentar, respirar melhor, para o pulmão melhorar. E 8 dias que o médico tinha dito que se ele não melhorasse, ele ia entubar, o médico deu alta ao meu irmão. Um dia antes a gente passou um apuro muito grande, porque o médico, 5 horas da tarde chegava o boletim. Nesse dia demorou muito, nós nos aperreamos. E o médico, quando foi à noite, o médico ligou, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, dizendo que o meu irmão estava de alta. E no outro dia nós pudéssemos ir buscar o nosso irmão. E nós fomos buscar ele, né? E quando ele saiu do hospital, ele teve que fazer a tomografia para ver se o pulmão dele tinha ficado com alguma sequela. E para a honra e glória do nome do Senhor, o pulmão do meu irmão estava limpo. Não ficou com sequelas nenhuma. Nenhuma. O pulmão dele estava limpo, totalmente limpo. Respirando normal. Com 3 meses, o meu irmão voltou para trabalhar. O médico deu 6 meses. Com 3 meses ele voltou para o trabalho. Ele é mecânico, o trabalho dele é pesado, mas em 3 meses ele voltou a trabalhar. Então eu paguei o meu voto, eu fiz o culto. Eu não convidei muita gente, porque quando eu vim fazer agora o culto, já estava começando a nova pandemia, então eu não convidei muita gente, mas as pessoas que estavam no culto, foi as pessoas que participaram da nossa vida, que viram o nosso dia a dia, que estava presente com a gente também, e que também não podia estar aqui dentro de casa, porque ele teve que ficar separado. A gente não ficou separado, porque a gente não tinha medo, a gente nunca teve medo, nós não ficamos separados, né? Assim, dele, a gente não queria que ele se sentisse mal, que ele se sentisse rejeitado, porque a gente não ficava perto dele e tal. Ele mesmo que ele tomava o banho dele, voltava para o quarto, a gente dava alimentação, eu deitava perto dele, minha irmã deitava. Tinha um bebê recém-nascido, para a honra e glória do nome do Senhor, o bebê não foi contaminado. E depois do meu irmão, tempos depois, já recentemente, né, depois de toda a vitória que o meu irmão teve, de toda a oração, de tudo que Deus fez pela vida dele, aí a minha irmã também pegou. Mas foi leve, ela não precisou ser internada, o tratamento foi feito em casa, ela ficou com febre de 40 graus, foi um dia para a UPA, e no outro dia teve que voltar. Teve uma vez que ela ficou no respirador, mas ela foi tratada em casa, e graças a Deus ela está bem, e estamos bem, né, para a honra e glória do nome do Senhor. E o que nós estamos fazendo agora é orando para aqueles que estão doentes, que estão internados, que estão entubados, para que o Senhor Jesus faça a vontade dele na vida deles, e orando pelas famílias que estão sofrendo, orando pelos médicos, pelos enfermeiros, orando por todas as pessoas que trabalham nos hospitais, pelas pessoas que saem para trabalhar todos os dias, que pegam os ônibus, que enfrenta ônibus cheio, porque é lá fora que as pessoas pegam, que passam e que traz para dentro de casa. Então, o que nós agora estamos fazendo, como o Senhor nos deu essa vitória, nos deu essa bênção, nos trouxe de volta com vida o nosso irmão, a minha irmã está bem. Então, o que nós estamos fazendo agora é
clamando pelos outros que estão na linha de frente dessa batalha, lutando para não se contaminar, lutando para proteger, para dar vida. Que às vezes eu fico vendo as pessoas dizer, os médicos estão matando, as enfermeiras estão matando. Gente, não é verdade. A própria palavra de Deus diz que no fim dos tempos aconteceriam esse tipo de coisas. Nós estamos vivendo um tempo do fim. Então, isso aí é o começo de tudo que ainda vai acontecer muito mais coisas. Então, médico nenhum está matando ninguém, enfermeira nenhuma está matando ninguém, as pessoas estão morrendo, porque essa doença, ela vai direto para o pulmão, é insuportável, é uma doença, é um vírus maldito. Como teve a gripe espanhola, teve aquela peste, teve aquela doença da peste naquela época, teve mais outros vírus, outras doenças terríveis que eu não lembro o nome, e matou milhares de pessoas, está acontecendo agora. Então a gente tem que entender que não é médico, não é enfermeiro que está matando, não. Quando a morte vem, ela não escolhe, às vezes a pessoa está em pé, saudável, conversando, caiu, morreu. A gente se assusta. Fulano estava nesse instante conversando, caiu, morreu. Às vezes não foi a doença, não foi isso. Muitas coisas acontecem. Entendeu? Muitas coisas acontecem. Então tem muita gente que precisa entender que não é o homem que está matando. É o vírus que está matando. O médico é homem, é um ser humano. Tantos médicos já morreram infectados, enfermeiras infectadas com essa doença. E as pessoas não querem entender. As pessoas não querem entender. Entendam que tudo que está escrito na palavra do Senhor tem que ser cumprida. Não pode tirar e nem retirar. Mas a gente também tem que clamar, a gente como cristão tem que orar para que Deus cure. Quando o povo de Deus estava no Egito, preso, 400 anos, eles clamaram pelo libertador. Se o povo de Deus, que clama pelo nome de Deus, se humilhar e orar, e se arrepender dos pecados, Deus vai ouvir do céu e essa doença vai passar. Mas as pessoas não querem, as pessoas têm que ficar de joelho na rua, no chão, na esquina, dentro de casa, clamando para que Deus possa nos ouvir, para que Deus possa atender o clamor do povo. Temos que nos arrepender para que isso venha acontecer e Deus ouvir do céu e curar as feridas, sarar as pessoas, perdoar os pecados. Nós, cristãos, e não cristão, tem tanta gente aí que não vai à igreja, mas está clamando. Nós fizemos um clamor, nós temos outro milagre grandioso da minha vizinha aqui, que eu vou contar para vocês depois. Nós fizemos um clamor pela vida dela, e ela voltou, ela passou pelo vale da sombra da morte, entubada, e o clamor que nós fizemos por ela foi muito grande, e Deus ouviu do céu. Então é hora de unirmos e clamarmos a Deus por isso. E eu honro a Deus, eu agradeço a Deus por todo dia eu poder me levantar, respirar, cantar um hino da vitória e dizer: Senhor, eu estou viva. Eu te agradeço pela vida da minha família, dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus inimigos, daqueles que me feriram, daqueles que me magoaram, que me feriram, que me abandonaram na hora que eu mais precisei. Então está na hora, gente, de se unir. Não é tempo mais não de brigar, não é tempo mais não. Não é tempo de dizer que é fulano, que é ciclano, não. Quando Deus quer, Ele quer. E acabou. Quando Deus diz eu quero, pronto. É assim que Deus, quando Deus quer. Então vamos clamar a Deus. Vamos buscar ao Senhor para que haja mais milagres, para que o nome de Deus seja engrandecido pelos milagres, pelas vidas que vão sair da UTI, dos hospitais com vida, para agradecer a Ele. Porque Deus quer honra, quer glória. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então é para a honra e glória do nome do Senhor que vai se levantar muitos doentes que estão quase morrendo. Deus vai levantar para a honra e glória do nome dele. Não é para a minha honra nem a sua, não. É para a glória dele. Então glorifico a Deus pela vida do meu irmão. Glorifico a Deus pela vida da minha irmã. Da minha vizinha que em breve está saindo e vindo para casa. Daqueles que já estão vencendo. Estão vencendo porque Deus está vencendo por eles. Deus foi lá e disse: levanta. Deus também usa a medicina. Deus usa o homem, porque se Deus não usasse, Ele não dava inteligência ao homem para descobrir as vacinas, descobrir as medicações e cuidar dos doentes que estão nos hospitais. Então vamos orar.
E eu estou aqui para contar essa vitória que eu tive, e que a minha família teve, e que meu irmão teve. E no final do vídeo eu vou colocar uma partezinha do culto que a gente fez, que eu fiz na casa dele, a gente juntou, eu chamei o pastor, os vizinhos e algumas pessoas, poucas pessoas, e nós fizemos, e eu honrei a Deus com voto. Eu falei o que eu tinha falado para Deus e apresentei o meu irmão a Deus, que ele está em pé, andando e com vida. Então, gente, o vídeo que eu estou fazendo aqui, eu espero que sirva para conscientizar muita gente, que é para a honra e a glória do nome do Senhor, que pessoas estão ficando vivas. Os que estão indo é porque já estão preparados, já estava na hora, Deus já preparou e já levou. Mas os que estão ficando é para a honra e glória do nome do Senhor, é para saber que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele nunca mudou, ele não vai mudar. Ele também cura nessa época, nesse tempo, no tempo de pandemia, no tempo de pessoas que pecam, porque nesse tempo tem gente que ora, tem gente que clama. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, nós não somos merecedores de nada, mas por Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus, pela morte dele na cruz, pelo sangue dele derramado, Deus atende o nosso clamor. Então, gente, eu vou deixar passando o culto para vocês aí ver e saber que Deus é Deus, tá bom? Se vocês gostaram deste vídeo, se inscreva no canal, dá o seu joinha para que o YouTube entenda que vocês gostaram, estão gostando do meu conteúdo. Ative o sininho e compartilhe com os amigos, tá? Beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 11, amém? Amém. Aí, então, nessa parte aqui, Jesus teve um encontro com os 10 leprosos e eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Aí Jesus nem sequer disse nada, disse assim: vão se mostrar ao sacerdote. Aí a palavra diz que enquanto eles iam, eles foram o quê? Curados. Amém? Aí vamos continuar. Então, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era o quê? Samaritano. Aí no 17 diz assim: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. Deu glória a Deus. Glória a Deus. É verdade, né? Veja que coisa interessante. Aqui, Jesus, ele teve um ministério, irmãos, completamente dinâmico. E Jesus fazia questão de atender as pessoas. E a gente sabe que os historiadores, eles contam, e isso aqui é notório, que quando se havia uma doença incurável, principalmente a lepra, esses que estavam com essa doença, eles ficavam afastados. Aí eu vou só elencar aqui algumas pessoas que eram afastadas. Os que estavam com lepra, os que tinham alguma outra doença incurável, os coxos, os cegos. As pessoas que não podiam trabalhar, elas eram consideradas inúteis, marginalizadas, separadas, miseráveis, desgraçadas. Irmãos, a gente não tem ideia nem dimensão do que é isso. De forma social, aqui falando, a gente vê, por exemplo, eu ando muito, pela cidade todinha. Eu não sei quem teve essa oportunidade, mas você vai em certos lugares, você vê ali, você fica até com medo, de falar até com algumas pessoas.